sobreveio uma grande tempestade, e nesse mar, nesse lago, Jesus acalma essa tempestade. É também nesse mesmo lago, nesse mesmo mar, que Jesus ele vai ter com os discípulos andando sobre as águas. E é também nesse mesmo nesse mesmo lago, que Jesus ele fala algo para Pedro, quando os cobradores de impostos chegaram. Jesus disse para Simão para ir e pescar um peixe, e na boca desse peixe haveria a moeda suficiente para pagar o imposto, tanto de Jesus como de Pedro. É também nesse lago, nesse mar, que Jesus ele aparece para os seus discípulos depois de ter ressuscitado. Aquela passagem bastante conhecida, onde Jesus aparece depois de haver ressuscitado, onde Jesus tem aquela conversa particular com Pedro, aonde pergunta a Pedro se Pedro o amava. É às margens desse mar que isso acontece. E é também na margem desse mar, é nesse mar que Jesus opera esse grande milagre, que é conhecido como a pesca maravilhosa. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando um pouco nessa noite. É dessa passagem que nós vamos estar tirando para nós alguns ensinamentos nessa noite. Eu já tive a oportunidade, em algumas vezes, de falar, até de pregar sobre essa passagem, falando, enfatizando sobre a pesca maravilhosa, sobre aquela pesca que deu certo quando Jesus estava no barco. Eu já tive algumas oportunidades de falar sobre o milagre que o Senhor Jesus operou, da grande quantidade de peixe que aqueles homens apanharam depois de ter uma pescaria frustrada, depois de haver trabalhado toda uma noite e não apanhar nenhuma quantidade de peixe. Vale ressaltar que esses homens, eles dependiam da pesca para viver. A pesca era o meio que eles tinham para sobreviver. Era da pesca que eles tiravam o seu sustento. Não era uma mera pesca esportiva, uma pesca para se divertir. Não, era uma necessidade que eles tinham. Se eles apanhassem peixes, eles teriam lucro. Se eles não apanhassem, eles assim não teriam. E aquela pesca frustrada, aquela pesca que deu errado, ao ponto deles lavarem as redes, desistir, e Jesus entra no barco e muda aquela história, muda aquele cenário para uma pesca que deu certo. Mas o que o Espírito Santo de Deus ele me direciona nessa noite não é para falar a respeito da pesca maravilhosa. O que o Espírito Santo nessa noite me motiva, me leva a querer compartilhar com a igreja, não é sobre essa pesca que deu certo, mas eu quero falar com a igreja nessa noite, eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, sobre a pesca que deu errado, sobre a pesca frustrada. E isso me levou a fazer uma indagação. Por que Deus permite algumas pescas darem errados na nossa vida? Porque o Senhor Ele permite algumas pescas frustradas na nossa vida? Porque às vezes nós almejamos tanto uma coisa, batalhamos tanto por uma coisa, e nós às vezes não alcançamos isso. Porque às vezes eu não consigo passar na habilitação, na primeira prova, eu tenho que fazer outras provas para passar. Porque às vezes eu estudei tanto para um concurso e na hora do dia da prova eu não conseguia tão almejada vaga. Por quê? Eu não consegui aquele trabalho que eu tanto queria. São pescas frustradas na nossa vida.
São pescas que deram errados na nossa vida. E aí me veio essa indagação, porque o Senhor às vezes permite algumas pescas frustradas na nossa vida. Será que é para nos punir? Será que é um meio que Ele tem para nos castigar de alguma forma, de alguma maneira? E essa pergunta, essa indagação, me levou a uma palavra do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, e o versículo 28, aonde ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, está aí a resposta para essa nossa indagação. Meus irmãos, às vezes, até o que deu errado na nossa vida é para o nosso bem. Às vezes, até aquilo que nós não conseguimos alcançar e conquistar é para o nosso bem. É o que diz a palavra do Senhor, é o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Nós precisamos ter a maturidade de entender que nós não vamos alcançar tudo o que nós desejamos na nossa vida. Nós precisamos ter essa maturidade. Nós precisamos entender que às vezes aquilo que nós tanto queremos não é a vontade e não é o propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes, aquilo que deu errado na nossa vida, o Senhor está querendo que nós tiramos daquilo alguns ensinamentos. Ensinamentos esses que vão trazer maturidade para a nossa vida. Ensinamentos esses que vai nos fazer crescer espiritualmente. Porque, meus irmãos, nós precisamos ter maturidade. Nós não podemos sermos como crianças mimadas. Já viu aquela criança mimada que está acostumada a ter tudo o que quer? E quando você fala não, ai de você quando fala não. Não é esse tipo de filho que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos maturidade. E às vezes, a pescaria frustrada na nossa vida vai nos dar essa maturidade. É por isso que às vezes nem tudo que nós tanto almejamos, tanto queremos, nós vamos alcançar. Talvez, meus irmãos, essa não seja a palavra que você queria ouvir nessa noite. Você sai da sua casa no domingo, senta nesse banco. Talvez você está esperando uma palavra motivacional e você recebe uma palavra onde diz que às vezes nem tudo que você quer você vai alcançar, mas essa é uma verdade e nós precisamos aprender a lidar com essa verdade. Nós precisamos aprender a lidar com essa verdade. Deus quer que nós tenhamos esse tipo de maturidade. E isso, de forma alguma, de maneira alguma, pode interferir da forma e da maneira como eu me relaciono com Deus. O fato de eu não conseguir algo, isso não pode mudar a maneira como eu vou adorar a Deus. O fato de eu não alcançar algo, isso não pode mudar de maneira alguma o meu relacionamento com o Pai. Já viu aquele ditado? Que o pai, ele corrige o filho a quem ele ama. E às vezes, nós precisamos de alguns não na nossa vida. Alguns nãos, às vezes eles são necessários.
Por quê? Algumas pescas não dão certo na nossa vida, para nos trazer alguns ensinamentos. E alguns desses ensinamentos eu quero estar compartilhando com a igreja nessa noite. Por quê, pastor Wellington? Deus permite alguma pesca dar errado na minha vida. Primeira coisa, às vezes é para que nós possamos aprender a obedecer. Às vezes nós não alcançamos algo na nossa vida, porque às vezes nós precisamos aprender a obedecer. E a obediência é algo imprescindível para o Senhor. A obediência é algo que o Senhor requer dos seus filhos. Precisamos ter obediência. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui agora. As coisas começaram a dar errado na sociedade quando esse princípio passou a faltar. O pessoal mais antigo aqui vai entender o que eu estou falando. Eu sou de uma época onde tínhamos que dar bênção aos mais velhos. Eu sou de uma época que quando o mais velho estava conversando entre eles, nós não podíamos nos intrometer. Somos dessa época. Eu particularmente sou dessa época. E quando essa obediência ela passou a faltar, a sociedade ela começou a dar errado. Por quê? Porque a obediência ela é um princípio imprescindível. E a obediência a Deus, principalmente. A palavra do Senhor fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor lhe requer obediência daqueles que se aproximam dele. O Senhor quer obediência daqueles que se dizem seus discípulos. O Senhor lhe quer obediência daqueles que são seus filhos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos aprender isso em nossa vida. E por isso que às vezes nós não alcançamos algo na nossa vida. É por isso que às vezes algumas coisas dão errado na nossa vida. É por isso que às vezes algumas pescas são frustradas na nossa vida. Não como uma maneira de Deus nos punir, não como uma maneira de Deus nos castigar, mas como uma forma de Deus nos fazer nos aproximarmos dele. Porque o Senhor, a vontade do Senhor é que nós estejamos a cada dia, cada vez mais próximos a Ele. E a falta de obediência, ela nos separa de Deus. Essa passagem que eu acabei de citar aqui agora há pouco, que diz que o Senhor ele diz que obedecer é melhor sacrificar. Esta passagem, ela envolve a vida de um rei chamado Saul. Deus deu uma ordem para esse rei. Quando ele fosse tomar uma cidade, Deus disse para ele acabar com a cidade, matar todos os bezerros, todas as ovelhas, tudo. Mas Saul, ele trouxe de lá algumas riquezas, ele preservou algumas riquezas, ele preservou algumas ovelhas. E quando ele foi questionado, ele falou que aquilo era para sacrifício. Aí Samuel diz para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meus irmãos, Deus requer dos seus filhos obediência. A falta de obediência separou Saul de Deus. A falta de obediência distanciou Saul de Deus. E Deus não quer, de forma alguma, de maneira alguma, que nós nos distanciamos dele.
Então, a obediência ela não pode nos faltar de forma alguma. E às vezes, para que nós possamos estar perto de Deus, para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, Deus permite algumas pescas frustradas na nossa vida, para que nós possamos entender que nós precisamos obedecer. Foi a palavra que Pedro disse para o Senhor: Senhor, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas porque o Senhor manda, nós vamos lançar a rede. Isso foi uma atitude de obediência da parte de Pedro. Pedro aprendeu isso. Pedro aprendeu esse princípio. Pedro poderia questionar: Senhor, nós somos pescadores, nós entendemos de pesca, essa é a nossa profissão. Se nós tentamos e não apanhamos nada até agora, não vai ser agora que nós vamos conseguir apanhar. Esse é um assunto que nós dominamos, como de fato era. Eles eram pescador. Mas Pedro, naquele momento ali, ao obedecer a palavra do Senhor, ele trouxe para as nossas vidas hoje um princípio, que é o princípio da obediência. E a segunda coisa que nós aprendemos com as pescas frustradas na nossa vida, com as pescas que dão errado na nossa vida, é aprender a confiar. Aprender a confiar no Senhor. Às vezes, a confiança é algo que nos falta. Nós dizemos que confiamos, mas isso é palavras lançadas ao vento. Que quando a nossa confiança ela é posta à prova, nós vemos que de fato nós não confiamos. Nós entregamos uma situação nas mãos do Senhor e quando entregamos, dizemos que confiamos. Mas nós confiamos, muitas das vezes desconfiando. E não é esse tipo de confiança que o Senhor quer. O Senhor quer uma confiança plena. O Senhor quer uma confiança total, de quando entregarmos algo nas mãos dEle, nós entendermos que de fato aquilo está nas mãos dEle e aquilo vai acontecer da melhor maneira possível para nós. Ele irá trabalhar aquela situação da melhor forma e da melhor maneira para nós. Isso é confiar em Deus. Isso é depositar no Senhor a nossa confiança. Nós precisamos confiar em Deus. Quando Pedro diz ao Senhor que sobre a palavra do Senhor ele vai lançar a rede, ele está dizendo: eu confio na tua palavra. Eu confio no que o Senhor está me dizendo. Meus irmãos, quantas das vezes nós recebemos a palavra do Senhor na nossa vida? Quantas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, a palavra do Senhor ela é pregada, ela é dita, e nós confiamos naquele momento ali, nós recebemos aquela palavra naquele momento ali, mas aí vem a semana, vem o nosso dia a dia no trabalho, vem as circunstâncias da vida, e aquela palavra que nós recebemos, aquela confiança que nós tínhamos naquele culto, aquela confiança ela se perde ao decorrer da semana. Meus irmãos, aprenda a confiar de fato no Senhor. Você entregou uma causa nas mãos do Senhor, você entregou algo nas mãos do Senhor, aprenda a confiar nele. Se aquela pescaria, se a primeira tentativa dos discípulos dessem certo, e eles não tivessem, após lavarem as suas redes, receber a palavra do Senhor para voltar e lançar a rede novamente, eles não teriam aprendido essa verdade. Por isso aquela pescaria, a primeira pescaria deu errado na vida deles, porque eles precisavam aprender o princípio da confiança. Talvez algo deu errado na sua vida, talvez você entregou algo nas mãos do Senhor e ainda não aconteceu. Ao invés de você desconfiar, ao invés de você desacreditar, aprenda a confiar no Senhor. Deus está no controle da situação. Deus é Deus sobre a sua vida. Deus é Deus sobre a sua casa. Deus é Deus sobre a sua família. Deus é Deus sobre o seu trabalho.
Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a depositar no Senhor a sua confiança. Ah, mas pastor Wellington, deu errado. Não deu certo na primeira tentativa. Mas você já experimentou lançar a rede novamente debaixo da palavra do Senhor, debaixo da orientação do Senhor, debaixo da direção do Senhor, obedecendo a direção que o Senhor tem dado para a sua vida? O Senhor falou para eles: afaste um pouco da terra. E Jesus ensinava do barco. Jesus terminou de ensinar, Jesus falou: agora lança as redes. Eles estavam na direção que o Senhor deu. Eles estavam no local que o Senhor os colocou. Meus irmãos, aqui existe um princípio. Às vezes, para as coisas precisarem dar certo na nossa vida, nós precisamos estar no lugar que o Senhor nos colocar. Não adianta, às vezes, nós confiarmos nas nossas habilidades. Não adianta, às vezes, nós confiarmos nos nossos braços. Não adianta, às vezes, nós confiarmos na nossa força. Às vezes as coisas só vai dar certo na nossa vida quando nós estivermos no lugar que o Senhor nos colocar. Mas Pedro podia dizer: mas Senhor, eu entendo de pesca, aqui não é um lugar propício para isso. Aqui é raso demais ou aqui é fundo demais. Aqui não tem como pegar peixe. Já tentamos aqui algumas vezes e nada apanhamos. Esse lugar não é bom. Não importa o lugar, não importa a aparência do lugar. O importante é estar onde Deus te colocou. O importante é estar no lugar que o Senhor nos colocou. Isso é confiar. Isso é ter certeza de que Deus está no controle das coisas e da situação na nossa vida. E quando nós assim fizermos, nós vamos aprender, nós vamos passarmos a entender que às vezes confiarmos em nós mesmos, confiarmos nas nossas habilidades, confiar nos nossos intelectos. Às vezes nós nos enganamos, mas Deus não. Deus sabe o melhor lugar para nós estarmos. A terceira ensinamento que uma pescaria mal sucedida ela nos ensina. Ela nos ensina a aprendermos, a valorizarmos a bênção de Deus na nossa vida. Existe um ditado que diz que só dar valor a algo, às vezes as pessoas só valorizam algo quando perde. Quantos choram de remorso? Às vezes, porque quando tinha o seu papai e a sua mamãe em vida, não davam o devido valor. Aí agora papai do céu leva embora. Aí vem um choro, mas não é um choro de saudade. É um choro triste, é um choro de remorso. Por quê? Porque às vezes nós só valorizamos algo na nossa vida quando nós perdemos. E não deveria ser dessa forma. Não deveria ser dessa maneira. Valorize aquilo que Deus tem colocado diante de você agora. Valorize a bênção que o Senhor te deu agora. Valorize a sua família, valorize a sua casa, valorize o seu trabalho. Às vezes, nós damos muito valor, nós vamos dar mais valor a algo na nossa vida quando nós já tivermos algumas tentativas frustradas. Às vezes, nós vamos dar valor no nosso trabalho quando nós batermos em muita porta e muitas portas se fecharem em nossa vida. Às vezes, nós só vamos valorizar aquilo que o Senhor tem nos concedido agora quando nós passarmos por algumas frustrações em nossa vida. Meus irmãos, tem gente que só aprende dessa forma. Deus sabe da forma como tratar com cada um, porque Deus conhece a vida de cada um. Deus sabe como trabalhar com cada um. Deus sabe como lidar com cada um. E tem gente que só aprende dessa maneira.
Por isso que o Senhor às vezes permite algo dar errado na vida da pessoa. Para quê? Para que quando dá certo, ela possa valorizar. Aqueles pescadores, eles deram muito valor àquela rede cheia. Por quê? Porque eles trabalharam toda noite e nada apanharam. E quando aquela rede ela veio cheia, eles souberam valorizar a bênção que Deus colocou diante dele. Meus irmãos, valorize aquilo que o Senhor já colocou diante de você agora. Que você não precise perder para que depois você venha dar valor. Valorize agora. Valorize essa bênção que Deus colocou nas tuas mãos agora. Uma outra verdade, outro princípio, que às vezes uma pescaria frustrada nos ensina, é para atentarmos para o nosso real propósito. Por quê? Às vezes algo dá errado na nossa vida. Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos focando em algo que não é aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes nós estamos focando em uma coisa e o Senhor tem outra reservada para nós. Jesus disse para Pedro, ele se espantou da forma como as redes veio cheia, e Jesus fala para Pedro, no versículo de número 10, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Aqui começa o chamado do apóstolo Pedro, porque esse homem ele era pescador. Aquela pescaria frustrada, a princípio o deixou triste. Aquela pescaria que não deu certo, a princípio o deixou um pouco triste, porque ele dependia da pesca como meio de sobrevivência. Mas por que aquela pesca deu errado na vida dele? Porque Deus tinha algo maior reservado para a vida dele. Meus irmãos, às vezes as coisas estão dando errado na sua vida. Às vezes o que você tem tentado na sua vida não tem dado certo. É porque Deus tem algo melhor reservado para a tua vida. E às vezes Deus permite que algo dê errado na nossa vida para que nós não gastamos energia focando aquilo que não é a vontade dele para a minha e para a sua vida. Por isso, às vezes, algumas pescarias dão errado na nossa vida. Porque às vezes nós estamos focando algo transitório. Às vezes nós estamos focando algo passageiro. Talvez, se aquela pescaria desse certo na primeira tentativa, nós hoje não estaríamos falando a respeito da pessoa do apóstolo Pedro. Mas porque teve aquela pescaria que deu errado, e através daquela pescaria ter dado errado, ele pôde entender quem estava em pé diante dele naquele barco, e o chamou para algo maior, e o confiou um ministério. E hoje nós fazemos menção do apóstolo Pedro em nossas pregações. Por quê? Porque Deus tinha algo maior reservado para a vida dele. Deus não queria que ele fosse apenas um simples pescador, mas Deus tinha algo extraordinário reservado para Pedro. Meus irmãos, às vezes o que tem dado errado na sua vida é para você rever o que de fato Deus tem reservado para você. Deus não quer que você gaste energia com aquilo que não é dele para a sua vida. Deus não quer que você foque naquilo que não é a vontade dele para a sua vida. E dessa forma, eu termino aquilo que o Senhor colocou em meu coração para passar para a igreja nessa noite. Às vezes, meus irmãos, nem tudo vai dar certo na nossa vida. Mas não se desespere, porque mesmo assim, Deus está no controle da situação. E para finalizarmos, para que nós possamos entender isso de uma vez por toda, eu quero citar aqui um versículo que se encontra no livro de Isaías, capítulo 55 e versículo 9, que diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
assim são os meus caminhos, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos, mais alto que os vossos pensamentos. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é: eu sei o que é melhor para a tua vida, melhor do que você. Às vezes, nós precisamos aprender a entender a grandeza do nosso Deus. Mas para nós podermos entendermos a grandeza do nosso Deus, nós precisamos entender e reconhecer a nossa pequenez. E entender que independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância, independente das pescarias frustradas que tivermos na nossa vida, independente daquilo que não deu certo na nossa vida, independente daquilo que nós não conseguimos conquistar, Deus está no controle e Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite, e eu assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.